Tem mais notícia, mais informação da capital federal. Vamos acionar, inclusive, a repórter Luciana Verdolim, porque hoje o Ministério da Saúde realizou uma audiência pública para discutir a cartilha anti-aborto. A Luciana Verdolim está ao vivo, vai trazer todas as informações e quais foram os argumentos apresentados durante essa audiência, hein, Luciana? Bem-vinda. Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa audiência pública começou aqui no Ministério da Saúde por volta das 9h30 da manhã e não acabou ainda não. Logo depois da explanação dos expositores, o que a gente vai ter? A gente vai ter ainda respostas a questionamentos que foram encaminhados aqui ao Ministério da Educação pela internet, pelas redes sociais e depois ainda tem um posicionamento do representante do Ministério da Saúde sobre essa cartilha, esse manual que foi encaminhado a todos os estados brasileiros e aponta aí, por exemplo, que não existiria aborto legal no país. Sim, aborto com excludente de licitude, o que não permitiria a punição em caso de interrupção da gravidez. E lembra também, deixou bem especificado que a interrupção da gravidez só é caracterizado como aborto a interrupção da gravidez até 20 semanas. A partir desse período seria caracterizado como parto antecipado. A gente viu aqui várias pessoas se colocando contra e a favor desse manual do Ministério da Saúde. Contra e a favor da realização do aborto, mesmo naqueles casos previstos na legislação, que quais são? Estupro, risco de morte para a mãe ou em caso de fetos com anencefalia. Só para a gente ter uma ideia, o senador Eduardo Girão, por exemplo, ele citou uma publicação britânica que apontaria que o aborto seria muito prejudicial, inclusive psicologicamente, para as mulheres que optaram por essa via, por esse método. É a saúde da mulher. Segundo o British Journal Psychiatry, 34%, olha só, comparação de mulheres que praticaram aborto e mulheres que não praticaram aborto. 34% das que praticaram em relação às que não praticaram tem aí uma incidência maior de crise de ansiedade. 110% a mais de alcoolismo. E agora vem um dado que é a nova pandemia que a gente está vivendo no Brasil. 155% a mais de suicídio. Essa suposta crise mental foi rebatida pela representante do Conselho Nacional de Psicologia, Alessandra Santos de Almeida, que disse que a mulher que tem os direitos negados, que quer fazer a interrupção da gravidez e não consegue, acaba sendo muito mais afetada psicologicamente. Essa discussão que está se dando hoje aqui dentro do governo teve como ponto principal, inclusive, aquele caso daquela menina de 11 anos que passou por um procedimento de aborto na semana passada no sul do país, exatamente para interromper uma gravidez. E no caso dela, ela já estava com uma gestação mais avançada, quase 30 semanas de gravidez, o que, segundo especialistas que defendem a manutenção da gravidez, inclusive professores, médicos aqui do Ministério na Saúde, eles ressaltaram que, em muitos casos, a vida dessas crianças já é viável nessa altura da gestação. O representante da Fiocruz, no entanto, José Paulo Júnior, disse que para esse feto não ter problema, conseguir sobreviver, é necessário, por exemplo, que os hospitais das regiões sejam mais qualificados. Pode ser de 26, 28 ou até mais semanas. Se eu trabalho num local sem condição nenhuma, sem unidade neonatal, a minha possibilidade de fazer um atendimento de qualidade de um bebê de 24 semanas é praticamente nenhuma. A possibilidade desse ser humano sobreviver nessa situação também é muito pequena, para não dizer nenhuma, né? E existe ainda algumas outras situações em que a gente não basta só ter viabilidade. A gente quer trazer aqui uma outra questão,
que é a questão da qualidade de vida. A gente viu também uma discussão grande aqui sobre se esse aborto legal, que está previsto na Constituição desde 1940, seria ou não um crime. Quem defende diz que não se trata de um crime porque não pode ser punido. E a legislação deixa muito claro que esses casos previstos na legislação, esses 3 casos, estupro, risco de morte e anencefalia, não há por que se discutir, não há por que nem se procurar a justiça para garantir esse direito, uma vez que já está previsto na legislação brasileira. Já quem é contra o aborto faz questão de ressaltar que seria, sim, um crime, continuaria como um crime, quase que uma pena de morte. Essa discussão promete ainda avançar aqui em Brasília, no Ministério da Saúde, e depois de ouvir vários setores da sociedade brasileira, o Ministério vai decidir se é necessário ou não alteração nesse manual que é encaminhado a todos os hospitais, referência para a prática do chamado aborto legal no país. Pois é, Luciana, como você bem lembrou, a temática do aborto vem sendo amplamente debatida também após esse caso da menina adolescente de Santa Catarina, cujo vídeo foi vazado após aquela audiência. Mas também eu lembro do caso da atriz Clara Castanho, que ganhou as redes sociais, além da reversão do entendimento por parte da Suprema Corte norte-americana. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Luciana Verdolim volta com muito mais destaques na programação da Jovem Pan News.